Paz e graça, queridos e amados irmãos, espero estar encontrando todos debaixo da graça e da bênção de Deus. Amém? Louvado seja Deus, sejam mais uma vez bem-vindos a este canal de comunicação da Igreja Presbiteriana Plenitude, né? Que você possa desfrutar daquilo que seja as orações, que Deus possa te abençoar através da palavra, da conversa franca com qualquer um dos outros irmãos, daquilo que é os louvores que com certeza muitos fizeram hoje, né? Então assim, que você possa ser abençoado em nome de Jesus, tá bom? Vamos ler a palavra de Deus na primeira carta de João, 1 João, capítulo de número 5, apenas 2 versículos, que é os versículos 4 e 5. A palavra de Deus diz assim, amados: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glórias te damos, Pai, por conta desse dia, desse momento em que aqui estamos para falar um pouquinho acerca da Tua palavra, da Tua vontade, daquilo que Tu tem reservado para nós nesta noite. Amém? Eu gostaria de trazer a reflexão dos irmãos. Você pode vencer sempre? Você pode vencer sempre? Segundo o texto que acabamos de ler, sim, você pode vencer sempre, né? A propósito de Deus, o propósito de Deus é que você sempre seja um vencedor, que a sua vida seja marcada pela força, pela sabedoria, pela coragem, pelas oportunidades e pelo amor. Alguns desistem diante de tantas lutas, né? Aceitam definitivamente a derrota no primeiro momento em que as coisas acontecem, né? Muitas pessoas, geralmente, elas tendem na primeira dificuldade em que existe na vida, elas tendem a desistir do plano e do projeto de Deus, coisa que não deveríamos nunca fazer. Porque a palavra de Deus nos garante, nos 2 versículos que acabamos de ler, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta vitória vence o mundo, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Né? Então, assim, somos nascidos à imagem e semelhança de Deus. Então, nós devemos ter medo de tentarmos vencer aquilo que são as batalhas que advêm dia a dia sobre as nossas vidas, porque nós temos um advogado fiel, né? Que muitas vezes, por que pensamos em desistir? Por quê? Qual é o problema que muitas vezes pensamos em desistir? Muitas vezes nos sentimos fracos, nos consideramos meio que perdidos no tempo, no espaço, enfim, numa série de coisas. Ignoramos o poder de Deus, sabe? Na maioria das vezes, as pessoas preferem olhar para o problema do que olhar para Deus. Tem um jargão no meio que diz que não diga para Deus que você tem um problema, um grande problema. Diga para o problema que você tem um grande Deus. Amém? Então, assim, às vezes estamos nesse sentido, fracos, perdidos, e nos esquecemos que Deus pode fazer qualquer coisa na nossa vida. E por isso que muitas vezes a nossa vitória não chega, não vem a vitória, não alcançamos a graça e a bênção de Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos olhando para o problema, ou muitas vezes estamos olhando para o homem, que não pode fazer absolutamente nada, nem por mim, nem por você. Mas quando nós olharmos para Deus e não considerarmos em momento algum aquilo que é a desistência do que estamos fazendo, seja para Deus, seja para nossas vidas, então o Senhor nos abençoará de uma forma toda especial, né? É possível ter a marca de um vencedor? Claro que é. É possível você ter a marca de um vencedor, porque um vencedor é aquele todo que anda em Cristo Jesus, né? É todo aquele que está diante de Deus. Primeiro ponto, possuindo uma natureza espiritual. O verso 5 diz assim: quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê em Jesus
é o Filho de Deus. Então, você possui uma natureza espiritual. Somente com uma natureza espiritual vamos superar as nossas lutas. Não adianta acharmos que pela força do nosso querer, da nossa inteligência, da nossa capacidade física ou intelectual, nós vamos vencer os nossos problemas. Para vencermos os nossos problemas, nós precisamos ter, obviamente, uma natureza espiritual. Porque somente com essa natureza espiritual é que nós superaremos as lutas do dia a dia. Tá certo? Possuir uma natureza espiritual, você pode vencer sempre. O filho, a filha de Deus, que tem Deus no seu coração, que carrega Deus na sua vida, será sempre um vencedor. Porque quando nós nos debruçamos aos pés do Senhor, então o Senhor fará por nós aquilo que necessitamos, né? Então, assim, somente com uma natureza espiritual nós vamos superar as nossas lutas, as nossas dificuldades, aquilo que advém, às vezes, aquilo que é o inimigo que empurra, né? E que tenta te atrapalhar. Então, muitas vezes, nós tentamos resolver isso no braço, na força da capacidade física, ou então do intelecto, né? Mas Deus não quer isso. Para você superar aquilo que são as lutas diárias do dia a dia, seja em qualquer área da tua vida, você precisa ter uma natureza espiritual. Isso nós só vamos superar as nossas lutas, amados, se tivermos essa natureza espiritual. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9, diz assim: muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvidas, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Então, olha só, todas essas coisas podem vir na tua vida, né? Como Paulo escrevendo à igreja em Corinto, pode dizer, algumas vezes nós ficamos até na dúvida, né? Ficamos, mas nunca ficamos desamparados. Podemos até entrar em dúvida, duvidar que se vai acontecer, se Deus vai mandar, se eu vou receber, se eu vou ter. Nós podemos até nos desesperar, sabe? Entrar em dúvida, mas nunca ficarmos desesperados. Temos muitos inimigos, mas também nunca vai nos faltar um amigo, tenha certeza disso. Você vai ter sempre alguém. Alguém conversava comigo hoje e essa pessoa dizia assim: eu não tenho amigos nenhum, eu estou vivendo a minha vida, eu vou vivendo, vou viver. Eu não tenho amigo nenhum, e aí? Esse eu não tenho, mas eu tenho um amigo, eu sei que eu tenho. Esse amigo é Deus. Esse é amigo. Esse se você estiver chorando, ele te consola. Se você estiver alegre, ele se alegra com você. Se você estiver necessitado, ele está lá sempre para te ajudar. Ele vai te ajudar. Se você perder a esperança em tudo, ele vai estar lá para te dar esperança. Amém? Então, assim, você pode não ter nenhum amigo na terra, né? Como essa pessoa falava, né? Que é um erro, claro que você deve ter seus amigos, as pessoas que você conhece. Enfim, elas estão sempre aí. Mas, porque ninguém gosta de mim, pastor. Não. Sim, pode ser que isso até aconteça, mas, ainda assim, essa nossa natureza espiritual é que nos vai fazer superar as lutas. Não importa onde estão os amigos, os parentes, o caminho que leva aos céus é Jesus Cristo de Nazaré. E ele é o meu e o seu amigo. Amém? Você pode vencer sempre? Pode. O segundo ponto nesse texto que eu gostaria de dividir com os irmãos é conquistando uma filiação divina. O verso 4, amados, ele diz assim, do texto que lemos, né? Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Com a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. E aí, temos falado muito de fé ultimamente, né? Você pode até às vezes não gostar, o pastor está sendo repetitivo. Não, eu quero dizer para você que quero dizer para você que a Bíblia diz de que sem fé é impossível agradar a Deus.
Às vezes as pessoas acham que fé é quando você vive na repreenda do outro. Ah, eu sou a pessoa melhor. Eu sou isso, eu sou aquilo. Coitado, você não é nada, meu amado, sabe? A fé é o firme fundamento daquilo que é crer em Cristo Jesus. Aí é fé. Mas não é que você se achar que é melhor do que o outro porque você diz que tem fé. Não é que quando você diz que, eu sou a pessoa melhor do mundo. Não é por isso que você diz que tem fé. Fé é preciso nós termos o padrão de fé. Lembra? Nós ensinamos aqui o padrão de fé de Abraão. Se você não tiver um padrão de fé pelo menos parecido com o de Abraão, você não tem fé em nada. Você não acredita nem em você mesmo. E para dizer que temos fé, nós precisamos acreditar em nós mesmos. E sabermos que em nós habita o Espírito Santo de Deus. E que é por isso que a nossa fé, ela é refletida naquilo que nós fazemos. Ou trabalhamos, ou fazemos para Deus, né? As pessoas têm muito se preocupado com esses dias dessa doença, né, que está sobre a face da terra, né? E aí um se preocupa com a economia, outros talvez se preocupem muito menos com aquilo que é a vida das pessoas, outros se preocupam porque o seu parente está internado, está entubado numa UTI, outros se preocupam com o que há de comer, com o que há de beber, enfim, as pessoas se preocupam com tudo. As pessoas elas estão sempre se preocupando com algo que talvez seja material, mas esquecem que para tudo isso deve haver uma palavrinha de 2 letras, fé. E se você não tem fé, meu amado, você jamais vai conseguir aquilo que é a vitória na tua vida, ou na vida da tua família, dos teus filhos, enfim, de quem quer que você assim pense ou ache, entendeu? Então assim, você deve conquistar aquilo que aquilo que nos foi dado. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Você precisa conquistar isso, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. E você é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Mas você precisa conquistar isso, né? Que eu sou. Talvez, né? Nem todo mundo. Essa filiação, essa nova filiação, quando você deixa aquele mundo lá fora que você vivia lá, escarnecendo, sei lá o quê, e então essa nova filiação não vai nos possibilitar aquilo que é a vitória, aquilo que é alcançarmos a vitória, como o próprio versículo fala, de vencermos, mas pela fé. Não é porque você é melhor ou maior de quem quer que seja, mas é pela fé, meu amado. É pela fé. Eu me lembro de um hino do cantor cristão, eu não estou lembrado o número do hino, e também do hinário evangélico, também está no hinário evangélico, que diz assim: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como diz ao Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esse hino, ele é um cântico à vida, um cântico ao vencedor, o láureo da vitória daqueles que amam ao Senhor, que vivem para o Senhor. Você pode ser sempre um vencedor, meu amado, mas não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor e mais rápido, mas dos fiéis e sinceros, como diz o Senhor. E aí? Essa filiação divina, de você conquistar isso, do que o Inário fala, né? Não é dos fortes a vitória, mas a vitória é daquele que está em Cristo Jesus. A vitória é daquele que crê em Cristo Jesus. Mas eu estou acostumado a ver isso, pastor. Você está acostumado a ver isso? Mas infelizmente não tem praticado isso.
e acha, como eu disse no início, na maioria das vezes você olha para o seu problema, para o problema que está do teu lado, à tua frente, você prefere olhar para ele, mas não consegue olhar para quem pode resolver o problema, e só quem pode resolver o problema chama-se Jesus Cristo de Nazaré, amém? Então assim, não é dos fortes a vitória. Acho que alguns irmãos que assim conhecem o Inário Novo Cântico, então o Inário Evangélico, né? Vão saber do que eu estou falando, que é lindo esse hino. Então assim, pare, pense e veja aonde está a tua filiação divina. Você conquistou essa filiação como? Pelo quê? Deus tem vitória para mim, para você, para a vida, para as nossas vidas, para todos nós. Mas nós precisamos também entender que para isso precisamos praticar aquilo que o Senhor diz que nós temos que fazer. Amém? O terceiro e último ponto dessa reflexão aqui nesta noite é praticar uma fé genuína. Você pode ser um vencedor sempre, sim, glória a Deus, mas você precisa praticar aquela fé genuína. Olha só o que diz a parte B do versículo 4. Ele diz assim: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Não é a fé. Não é a fé do pastor, do presbítero, do irmão que está do teu lado, não é o irmão que vai na tua casa, não é nada. A fé é essa fé que vence o mundo, é a nossa fé. Não adianta você achar, porque olha lá, sabe aquele irmão, minha mãe tem fé, meu pai, meu irmão, meu marido tem uma fé, pastor, é que você nem imagina. Mas a fé dele não faz você vencer o mundo, nem dele, nem dela, de qualquer outro membro da tua família ou qualquer outro teu amigo. Essa fé tem que estar em você, em mim. É com essa fé, com o padrão de fé de Abraão, é que nós haveremos de vencer o mundo, amados. E às vezes as pessoas estão achando, é porque meu pai, minha mãe é uma crente, sabe, daquela... Mas você não vai vencer o mundo com a fé de sua mãe, não. Porque a palavra de Deus, ela é certa e reta. A salvação é individual, meu amado. Então, pratique essa fé genuína. Tenha uma fé parecida como a de Abraão. Seja um discípulo como Paulo. O que é que Paulo diz? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A fé que Paulo tinha, a fé que Abraão tinha, ela estava fundamentada, ela estava totalmente alicerçada naquilo que era Cristo Jesus. Em Deus. Né? No caso de Abraão. Mas você tem praticado essa fé genuína, assim, que você tem praticado? Quero deixar com você 3 aspectos que envolvem a fé. O que cremos? Você crê? Eu creio. O que cremos? É uma pergunta. O que cremos? O que cremos são as nossas convicções religiosas. É nisso que cremos. Não é no... Quem estiver aí pensando, né, que nem algumas igrejas ensinam, você fixar a sua fé num pedaço de madeira, de gesso, de ferro, seja lá do que for, a sua fé está nisso? Meu Deus, só o sangue do Cordeiro para ter misericórdia. Sua fé está fixada, está presa a algo, a alguém, a alguma coisa. Nesse ponto, escute o que o pastor está dizendo para você nessa noite. Nesse ponto, Deus é egoísta ao extremo. Deus disse que é Ele e mais ninguém. Não adianta as pessoas acharem, sabe, que não, porque eu vou rezar para Léo, que Léo vai falar com Deus. Que negócio de Léo, que negócio de Maria, de João, de Pedro, de Antônio. Não, meu filho, quando Jesus morreu lá no Calvário, quando ele respirou pela última vez, a Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou de baixo a cima. E então, todos nós, aqueles que creem, têm acesso direto ao Senhor. Não precisa você fazer reza, não sei o que, para alguém, não, é livre. Naquele momento, Deus abriu para que todos nós tivéssemos acesso livre ao Senhor. Não precisava mais de sacrifício, o sacrifício foi Jesus. Então assim,
O que cremos são as nossas convicções. A minha convicção, a sua convicção religiosa está em quem? No presidente da República? Não, tem uma imagem lá. É nisso que está, é. Você está ferrado mesmo, você não vai para céu coisa nenhuma. Você não vai, isso não é arrependimento, isso não é vida. Você não tem arrependimento disso, não. Isso não é não. Está nisso aí? A sua fé está fincada nisso? Meu Deus, Jesus, tem amado. O que cremos são as nossas convicções. O que é que cremos mesmo? São as nossas convicções. Como cremos? É outra pergunta. Como cremos é a nossa prática religiosa. E aí, viu? Quero falar um negocinho para você aí, né? Assim, pastor, eu não tô olha, esses dias, eu tô assim, eu tô muito fraco. Eu não tenho conseguido orar, eu não tenho conseguido ler a Bíblia, eu tenho ficado muito ansioso. Sabe, pastor, eu não sei nem o que há comigo. Porque eu creio em Deus. Não. Acorda, crente, para a vida, acorda, viu? Se você está vivendo essa vida, não venha me dizer para cá que você pratica aquilo que é a tua fé, aquilo que é a tua religiosidade. E quando eu falo religiosidade, não é ficar repetindo bobagem, não, achando que está falando. É você praticar aquilo que é a sua fé. É como cremos. Como é que você crê? Lendo, orando, contribuindo, salvando, evangelizando, enfim, praticar a fé, pregar a palavra para o teu amigo, para o teu irmão, para a tua casa, para a tua mãe, para o teu pai. Isso é a nossa prática religiosa. Mas não, você não se incomoda, não. Eu tenho um irmão em casa, pastor, sabe? O bicho duro. Mas já experimentou falar do evangelho para ele? Eu tentei falar uma vez e ele mandou, fala de novo. Você acha que um missionário que vai para a África, onde ele chega numa determinada região, onde se fala 14 dialetos diferentes, você já pensou? O cara tem que aprender aquele negócio tudo lá, porque são índios, né? Então, são tribos, né? Naturais ali principalmente na África meridional. Então, assim, são 14 dialetos que o cara fala. E você acha que ele desiste porque ele chegou na primeira tribo, e ele tentou falar, os cabas não quis ouvir, ele foi embora, foi? Não, irmão. O missionário daquele leva a vida dele lá, dá a vida dele lá. Deixa a sua vida lá naquele lugar, mas ele vai falar de Deus para aquelas pessoas. Mas você aqui não consegue entregar um folhetim na rua. Não, se alguém viu na rua entregando folheto, pastor, misericórdia, vai falar que eu sou isso, que eu sou crentão, que eu sou... Ui! E você é crente ou não? Qual é a sua ideia mesmo de civilidade, de prática religiosa? Qual é? É de ir na igreja? Eu vou na terça, tá? Eu vou na quarta. Eu já falei isso várias vezes na igreja. Até domingo eu vou. De vez em quando eu dou uma ofertinha lá. É essa? A sua prática religiosa é essa, é? Ah, nego. Ah, mano, velho. Saia dessa. Você nunca, mas nunca mesmo será um vencedor. Não tente enganar a Deus, dizendo, eu sou religioso, porque eu vivo isso, vivo aquilo. Não. O que cremos? O que cremos é tudo que eu falei. Ler a Bíblia, jejuar, orar, pregar a palavra de Deus. Isso é uma prática religiosa do que cremos. E terceiro, dentro desse ponto de uma fé genuína, qual é o outro ponto? Em quem cremos são os nossos fundamentos espirituais. Você crê em quê? Você que está me ouvindo aí, né? Esse camarada gordinho assim, meio coisa. Você crê em quê mesmo? É em Jesus? Pastor, olha, sabe, pastor, eu tenho falado umas coisas para Jesus, Jesus tem me ajudado. Jesus não tem de ajudar, tu tem certeza? Olha, eu vou dizer um negócio para você. Quando você acha que Jesus nunca fez nada para você, naquele momento de aflição, de guerra que você estava lá, sabe? Naquele momento, então foi o momento que Jesus estava mais presente na tua vida. É aquela história, sabe, do livro lá do camarada, né? Que o camarada chega lá no céu e ele morreu, então, e aí ele estava andando na praia, de repente ele morreu, chegou no céu, disse, mas Jesus, tu viu como eu estava tão aflito? E tu não lava lá para me ajudar, para me acalmar o coração, a alma. Aí Jesus, como se fosse uma espécie de televisão, Jesus mostra os passos na areia da praia, né? Aí você tá vendo aqui, meu filho? Sim, tô vendo, são os meus passos. Não são os seus passos, meu filho. Nesse momento, esses passos aí são meus, eu te carregava no colo. Irmão. E que está baseado
teu firme fundamento da fé, em que está baseado as tuas crenças. Então, nós precisamos e devemos estar sempre buscando fazer o melhor para Deus. Em que cremos são os nossos fundamentos espirituais. A minha fé e a tua fé, eu creio isso para a glória de Deus, que está baseada naquilo que são os fundamentos da fé. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de coisas que se não veem. Sabe o que é fé? Fé, sabe o que é fé mesmo? É aquele filho que está lá em cima na escada de 20 andares e o pai lá embaixo diz assim: filho, pula que eu vou te pegar aqui. Se aquele filho tiver fé que o pai vai pegar ele lá embaixo, ele pula, sem pestanejar. Meu amado, meu irmão, isso é fé. Quando nós colocamos em jogo tudo que nós temos e decidimos ir dar um pulo digamos, de 10 metros de altura e sabemos que Deus vai estar lá de braços estendidos para nos acolher. Isso é fé. E como Hebreus fala, ora, a fé é o firme fundamento de coisas que não esperamos e a prova de coisas que nós nunca vimos. Amém? Isso é fé. E para você ser um vencedor, meu amado, para que você vença aquilo que é as atribulações do dia a dia, você precisa ter essa fé guardada no seu coração. Amém? Concluindo, o segredo da vitória requer uma experiência cristã, uma conduta espiritual e uma fé coerente. Não uma fezinha assim, sabe? Fé é quase nada. Lamentavelmente, se é essa a tua fé, muda rapidamente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar você e a sua vida. Que você seja sempre um vencedor em Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus. Amém? Glórias a Deus.